Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para dar continuidade às nossas aulas do casos de fatoração. Hoje com o nosso segundo caso, o caso de agrupamento. Eu costumo dizer que o agrupamento é um parente próximo do fator comum em evidência, que foi o caso da nossa aula passada. Por quê? Porque no agrupamento a gente vai usar o fator comum em evidência mais de uma vez. Ok? E no final, os termos ficarão agrupados entre parênteses, que serão os fatores, tá? Por isso vem fatoração. Tranquilo? Fique ligado, depois da vinheta a gente volta. E aí, galera, vamos lá? Eu trouxe aqui dois casos de agrupamento para a gente resolver nessa aula. Lembre-se que eu falei para vocês que o agrupamento é um parente próximo do fator comum em evidência. Por quê? A gente vai agrupar termos, a gente vai olhar de dois em dois, ver os fatores comuns em evidência, por isso que a gente está chamando eles de parentes próximos, e nós vamos aplicar esse fator comum em evidência mais de uma vez, tá ok? Vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Observando esses dois termos aqui, o que é que eles têm em comum? O m. E se eu dividir mx dividido por m da x e my dividido por m da y. Já esses outros dois termos aqui, o que é que eles têm em comum? Nós temos o n positivo ou negativo? Positivo. Então está aqui o n. Abrindo parênteses da evidência, nós vamos ter x mais y. Se você acompanhar comigo essa linha, nós temos dois termos. Esse termo agora e esse termo, porque esta multiplicação indica que é um termo só, tá? O que é que esses dois termos têm em comum? Se vocês observarem os parênteses x mais y. Então, se eu colocar x mais y em evidência, ele aparece aqui. Então, eu vou dividir esse primeiro termo pela evidência. Lembre-se, quando a gente coloca em evidência, o que é que a gente faz depois? Abre um parêntese. Então, algumas pessoas ficam com dúvida, qual o sinal que a gente vai colocar ali? Mais ou menos, na verdade nenhum, que é uma multiplicação implícita, mas é isso que acontece. Este primeiro termo dividido por evidência, sobra m. Esse segundo termo dividido por evidência, ó, positivo, n. Então, esta é a nossa resposta do nosso primeiro caso. Observe produto. Este produto vai facilitar a nossa vida. Nós convertemos essa expressão algébrica em dois fatores. Por isso que chamamos de fatoração. Vamos para o nosso exemplo B. No exemplo B é um exemplo um pouquinho mais avançado, mas eu quero que você preste atenção. Nós temos esses dois aqui e nós temos esses dois aqui. Nesse primeiro par, nós temos x ao quadrado em evidência. E aí, fazendo a evidência, nós vamos ter x mais 1. No outro lado, eles não têm evidência. O que é que eu sugiro a vocês fazerem? Repetir e colocam um parêntese. Esse cara está multiplicado por quem? Aí você poderia dizer, por ninguém. Tem alguém que multiplica que não altera. O elemento neutro da multiplicação, 1. Ele poderia dizer que está multiplicado por 1? Sim. Nunca diga que é o zero anula, é o elemento nulo. Então, o que é que esses dois termos agora aqui, eles têm em comum? O x mais 1. Fique atento quanto a isso. Se nós temos x mais 1, dividindo esse primeiro termo pela evidência, sobra o x ao quadrado, e dividindo esse segundo termo pela evidência, sobra exatamente aquele mais 1. Como eu disse na aula passada, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estão indo bem nos primeiros passos dos casos de fatoração, no final das contas, você aplica a distributiva. Faça as multiplicações aqui. Se tiver tudo correto, você vai ter que voltar para essa expressão algébrica inicial, ok? Fique ligado que nas próximas aulas nós vamos fazer os outros casos de fatoração. Lembrando que no final nós vamos fazer uma aula distinguindo quais casos de fatoração quando eles estão misturados em uma mesma expressão algébrica. Fique ligado!